Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da Graça Apostólica. Graça Apostólica. Que Deus continue abençoando a toda a sua igreja predestinada e escolhida desde antes da fundação do mundo. Que Deus continue fazendo você prosperar, fazendo você crescer na graça e no conhecimento. Hoje estarei ministrando, estarei falando, estarei pregando sobre herdeiro. Herdeiro é aquele que herda, né? Herdeiro é aquele que herda. Os filhos predestinados, escolhidos desde antes da fundação do mundo, são herdeiro. Herdeiro de que, Elias Santos? Herdeiro das bênçãos espirituais, como está escrito em Efésios 1:3, olha aí. Epístola do Apóstolo da Graça Apostólica, 1:3. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, os herdeiros, nós herdeiros, filhos herdeiros do Pai, herdamos todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Elias Santos, quais são essas bênçãos espirituais? Primeira bênção é que é eterna, espirituais porque são eternas, materiais elas são passageiras, espirituais porque elas são eternas. Bênção espiritual, primeira bênção, primeira dádiva, primeiro presente, salvação, salvo uma vez, salvo para sempre. Tudo que um Deus faz não tem remendo, não tem reforma. Ele salvou uma vez, salvou para sempre. Ele escolheu a sua igreja. Ele não escolheu as paredes, as catedrais, os cenáculos, as mesquitas. Não. Tem que explicar porque todo dia Deus está trazendo novos escritos. Quer dizer, Deus já determinou, já predestinou, mas chega o dia da pessoa se inscrever, né? Porque o que nós estamos vivendo hoje, para Deus, já é passado. Não é? É importante explicar isso. Então, todo dia, pessoas estão se reconciliando com o Pai, não aceitando. Porque aceitar, então Deus é você que aceita Deus ou aceita ou não aceita. Então, o poder está na, né? A religião é complicado, né, irmão? Você quer aceitar, quer dizer que o poder está no homem. Eles dizem isso por causa desse falso livre-arbítrio, né? Que esse livre-arbítrio é falso. Abraão não teve livre-arbítrio. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Não é o homem que escolhe, é Deus. Foi Deus que predestinou antes da fundação do mundo. O poder está no Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, né? Então, os herdeiros, filhos predestinados, escolhidos desde antes da fundação do mundo, escolheu todas as bênçãos espirituais como salvação, salvação eterna, salvação é presente, como está escrito em Efésios 2:8. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O 9 diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras, não vem do sacrifício. Pague preço para morar no céu. Isso é fanatismo religioso, isso é loucura desses homens religiosos que quer manipular. E ele manipula desse jeito, né? Quer não, manipula, né? Coloca o cabresto e você só faz o que eles querem, né? E no nome de Deus, né? Você faz enganado porque você pensa que é Deus que está mandando, né? Mas Deus jamais ia mandar isso, né? Deus jamais ia escravizar seu povo. Foi para isso que ele veio à terra, para libertar, né? João 8,32, porque
João 8,32. Conhecereis a verdade de Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é de Cristo. Então, Cristo libertou com a sua verdade, ele libertou e depois ia aprisionar com a religião. Não tem lógica, né? Ele libertou na cruz, depois ia aprisionar com a religião. Não faça isso, não faça aquilo, faça isso, ande, assista isso, coma isso, não vista isso. Ele não, né? Deus nunca aprisionou ninguém. Ele morreu na cruz para libertar, mas os homens gananciosos, cães gulosos, vêm e aprisionam o povo, como o Osés, o profeta Osés diz: o povo de Deus perece por não ter conhecimento, por lhe faltar conhecimento. Eles buscam movimento e não buscam conhecimento, né? Eles buscam movimento, eles buscam entretenimento. Então nós somos herdeiros. Primeira herança que nós recebemos, salvação eterna. Nós fomos justificados, fomos reconciliados com o Pai. Justificado, porque Ele nos justificou, nos batizou lá na cruz, nos santificou, né? A obra completa, as bênçãos espirituais. Nos fez mais do que vencedor, não é vencedor, é mais do que vencedor. Tirou a condenação, portanto agora, Romanos 8:1, portanto agora já nenhuma condenação para os filhos eleitos, escolhidos de Deus. Não há condenação. Então, Paulo diz aqui: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Quando o herdeiro é menino, é por isso que o apóstolo Paulo ele diz: quando eu era menino, fazia coisa de menino, agia como menino, pensava como menino, agora deixei de ser menino, porque o menino tem que ter herdeiro. Ou melhor, perdão, o menino tem que ter o quê? Tutor. Menino tem que ter o quê? Menino é incapaz, tem que ter uma pessoa para dominar o que ele tem. Aí é onde a religião se encaixa, né? As lideranças dominam. Diz com quem você casa, você não pode casar com fulano da outra religião, porque é jogo desigual, você tem que casar aqui, tem que fazer assim, você tem que cantar essas músicas, você tem que falar desse jeito, você tem que se vestir assim, porque são meninos. Ele é herdeiro, mas ele não sabe administrar, aí ele vai aceitar Jesus. É uma aberração, porque foi o Cristo ressuscitado, foi o Deus poderoso que nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós não pregamos aceitar Jesus, nós pregamos reconciliar. Filho, uma vez, filho para sempre. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado pode apagar o DNA, tirar o DNA. É filho. Filho pródigo era filho. Mesmo saiu, se afastou, mas ele se reconciliou, ele não aceitou novamente. Ele não aceitou, porque foi Cristo que lhe aceitou. Quem nos aceitou foi Deus. Nos aceitou não por nossos méritos, né? Então, o menino, ele não sabe disso, ele tem que comer na mão dos tutores. Ele tem que fazer o que os tutores dizem. Se os tutores não tiver ali em cima corrigindo, falando, ele se perde. Perder na forma de caráter. Eu estava conversando com o irmão, ele disse: irmão, se eu não tivesse na religião, eu estava na cachaça, eu estava na prostituição. Quer dizer, é um menino. Porque precisa da religião para mudar o seu caráter, né? Jesus não fundou nenhuma religião. Agora é porque o ser humano, ele é o que? Ele precisa de algo para se viciar, ele precisa de um vício. Aí substitui um por outro, né? Substitui um por outro. Mas Cristo, ele nos libertou. Nós temos que aprender a dizer não. Nós temos que aprender a dizer não.
E quando é que você vai dizer não? Quando você conhecer o verdadeiro evangelho, o evangelho da liberdade. Você é livre. Você é livre. O Filho de Deus, ele não vai praticar algo contra o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. O Filho de Deus, ele não vai apostatar. Ele pode até tombar, mas ele não fica caído, ele se levanta, porque é filho. Foi salvo uma vez, salvo para sempre. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Olha, já tem a salvação, ele fica pagando o preço para ganhar a salvação foi na cruz, já é liberto, ele vai para a campanha de libertação, só que ele vai para a campanha, passa o ano todinho fazendo campanha de libertação, e cada dia ele fica pior, fazendo corrente, cada dia ele se acorrentando, né? Culto de libertação, nunca se liberta. Nunca se liberta. Cada dia ele vai se aprisionando mais nessas arapucas, né? Então, digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. 2. Mas está debaixo de tutores, olha aí, está debaixo de tutores, está comendo na mão dos tutores, está fazendo o que os tutores dizem. Tutores é esses homens que se dizem semideuses, esses homens que dizem que tem a salvação, que ele levou a salvação, que ele ganha alma. Na Bíblia não diz que ninguém ganhou alma. É se reconciliar com o Pai. O filho pródigo, ele saiu de casa, ele se reconciliou. Levantar-me-ei. Ninguém foi pregar para ele. Ele disse, levantar-me-ei e ter com meu pai. Na casa do meu pai eu tenho tudo, e aqui eu sofro. Eu tenho um pai, eu não sou órfão. Então ele se reconciliou com o pai. O pai nunca se afastou dele. Deus nunca vai se afastar de você. Você é que se afasta com as suas atitudes, com a sua desobediência, né? Mas o pai sempre vai estar de braços abertos. Quando o filho voltou, o pai o abraçou, o beijou e deu autoridade, tudo. Anel quer dizer autoridade, sandália, calçou seus pés, tudo. Então, assim também, 2 ainda, mas está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo pai. Olha aí. Quantos estão determinados? Quantos se morrem nas religiões aí, obrigado, infeliz? Quantos que perderam seu casamento, né? Quantos que casaram com quem não queria, mas a liderança disse que ele tem que casar, falou em nome de Deus, eles são meninos, né? Versículo 3, eu estou dando uma pincelada, né? Isso aqui dá, só esses dois versículos aqui do capítulo 4, dá para pregar mais de 1 hora, trazer o contexto contemporâneo de hoje. Porque isso aqui, nós sabemos que a carta de Gálatas foi o apóstolo Paulo escreveu para o seu tempo, para os irmãos da galáxia aí, né? Como a de Coríntios, como a de Efésios. Nós extraímos para hoje porque é o contexto de hoje. Mas ele não escreveu diretamente para a gente, olha, é para 2025, não, ele escreveu para o seu tempo. Mas se encaixa com o que a gente vê hoje, né? O domínio, as pessoas sendo dominadas, tendo sua vida destruída. Esses homens aí não estão nem aí. Eles botam o peso, o jugo, mas eles não ajudam nem com a ponta do dedo, já diz Jesus Cristo, né? Assim também nós, versículo 3, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Gálatas, olha, nós estávamos também, mas hoje a escama caiu, o véu caiu, hoje nós entendemos, hoje nós entendemos o verdadeiro evangelho da graça apostólica. O apóstolo Paulo mandando essa carta para os irmãos que se reuniam ali na galáxia ali, né? Ele dizia, olha, nós estávamos lá também.
mas o véu caiu, nós nos reconciliamos e nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Mas nós éramos também escravos. Nós também fazíamos. Ele, o próprio apóstolo Paulo, era escravo da religião. Matava em prol da religião. Cumpria todos os preceitos ali religiosos. Aí ele diz, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, à escravidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Religião é mundo, religião é muito, diz o apóstolo Paulo aí, rudimento, escravidão do mundo. Não escuta essa música do mundo e vai escutar a música de Marte. Não viste essa música não viste essa roupa do mundo, vai vestir uma roupa da onde, se não for do mundo. Não coma essa comida do mundo e vai comer uma comida da onde? De Marte, de Júpiter, né? É muita ignorância, né? Ignorância quer dizer desconhecer daquilo ali. É por isso que eles dominam, porque o povo fica debaixo da servidão, como meninos, né? Olha aí. Agora vem o 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Jesus nasceu de uma mulher. Quem nasceu de uma mulher? A carne. Não foi o Deus ninguém criou Deus. O Deus, ele é criador, ele não tem começo nem tem fim. Por obra do Espírito Santo, a irmã Maria não coabitou com homem algum, não teve contato com o homem. Foi o próprio Espírito Santo que se colocou ali no ventre daquela mulher para dar exemplo de família, né? Isso foi uma etapa do Deus. Ele criador dos céus e da terra, ele se faz 100% homem, 100% Deus. Aquela parte ali que foi colocada em Maria foi a parte humana, 100% homem, mas ele era 100% Deus. Era e é. Só que hoje ele não é mais carne. Hoje ele voltou para a sua origem, Deus, Criador, Pai das luzes, Pai de tudo, Criador dos céus e da terra. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então Jesus nasceu sobre a lei para cumprir a lei. Por isso que Jesus foi até João Batista para ele ser batizado, para cumprir a lei, porque a lei cobrava que o homem fosse mergulhado dentro da água, era todo aquele ritual da lei. Por isso que Jesus se prestou a isso, para nos tirar dessa servidão, dessa escravidão, né? Por isso que Jesus, ele estava debaixo da lei, então ele tinha que cumprir. Não era Deus que estava debaixo da lei, porque a lei foi dada por Deus. Deus deu a lei para Moisés, devido à dureza do coração do homem. Mas o plano de Deus para resgatar o homem, resgatar os seus filhos que ele havia escolhido, predestinado, através da sua única obração, da sua morte lá na cruz, morte e ressurreição, né? O versículo 5, quem estava debaixo da lei? Jesus Nazareno, a carne estava debaixo da lei. Não era o Deus Espírito. O Deus Espírito já é criador de tudo. Quem estava debaixo, quem nasceu naquele período, foi o Jesus Nazareno. Para cumprir tudo aquilo, porque os seus filhos não tinham condições de cumprir. Os filhos que ele havia escolhido, predestinado, não tinham condições de cumprir, porque era 613 normas, regra, jamais o homem cumpriria. Jamais. E a lei estava enferma, porque dependia de homem, dependia de sacerdote, de pegar o cordeiro ali, imolar, né, fazer o sacrifício. Então ele vem para a terra, porque com uma só oração, com a sua morte e ressurreição, ele acabaria com isso. Ele salvaria uma vez, salvou para sempre, justificou, santificou, tirou a condenação,
aniquilou o diabo, aniquilou o pecado não tem mais poder, não tem mais domínio, não domina, não afasta ninguém mais de Deus. O indivíduo pode cair, ele vai pagar as consequências, mas se ele é filho escolhido de Deus, jamais ninguém pode tirar ele, fazer ele perder a salvação eterna. Versículo 5: para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filho. E porque sois filho de Deus, e porque sois filho de Deus, e porque sois filho, vírgula, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Abba, Pai. Quer dizer, Paizinho, e clama. 7. Assim que já não és mais servo, não é mais escravo, mas filho de Deus. Com a morte e a ressurreição de Jesus, os seus filhos escolhidos, predestinados, não é mais escravo, é livre. Mas muitos se colocam na escravidão. Não coma isso, não faça isso. Se coloca na escravidão, né? Jesus morre para libertar da escravidão e vem o homem, o lobo, em pele de cordeiro e escraviza novamente. Jesus é o caminho, mas ele é o pedágio. Agora você tem que pagar pedágio para passar por aqui. Você tem que garantir sua morada no céu, você tem que fazer sacrifício, você tem que fazer sua parte, você tem que morrer aqui na colheira da religião, você tem que comer o que a gente quer, comer o pão que esses cães gulosos amassam, né? Assim já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Eu vou até aqui só no 7. Herdeiro. Nós somos herdeiro. Nós herdamos as promessas. Os filhos escolhidos, predestinados, herdou as promessas, que não é mais promessa. Era promessa antes da cruz. Depois da cruz não é mais promessa. Era sonho antes da cruz. Hoje é realidade. Já somos salvos, salvo uma vez, salvo para sempre. Fomos escolhidos, predestinados antes da fundação do mundo. Jesus vem na cruz, Jesus vem até a cruz, vem até o mundo. Ali ele se entrega, ali ele paga o preço com o seu sangue precioso. E hoje estamos livres, salvos, libertos, para viver a plenitude da graça apostólica. Deixa eu orar por você. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Obrigado por esta libertação da escravidão, dos julgos religiosos, dos preceitos, dos dogmas, dos tradicionalismos, do cerimonialismo. Foi para isso que o Senhor veio e se entregou na cruz, para libertar seus filhos das cerimônias, dos rituais, do domínio, da escravidão de homens. Obrigado, Senhor, porque hoje nós somos libertos. Hoje nosso culto é racional. Hoje nós pensamos, hoje nós recuperamos nosso raciocínio total. Hoje nós não estamos cegos, porque a religião cegou o entendimento, tirou o direito de o homem e da mulher pensar. Mas hoje recuperamos a nossa forma de filho. Obrigado, Senhor, por tudo, meu amado, maravilhoso, soberano, Deus forte, Pai de eternidade. Amém? E a igreja de Cristo, predestinada e escolhida desde antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz, diz amém, amém, graças a Deus. Nunca se esqueça, o eterno, soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Fica aqui a minha participação, a qualquer momento estaremos retornando com mais uma mensagem do Evangelho da Graça Apostólica. Graça eterna, paz eterna.